Salve galera! O vídeo de hoje é sobre julho de 2021, o mês que a gente está agora, e crise climática. Qual a relação entre esses dois? Fica ligado que a gente vai se aprofundar um pouco nesse assunto. Bom, o objetivo desse vídeo é pontuar alguns episódios dramáticos que ocorreram no hemisfério norte apenas entre o final do mês de junho e o início do mês de julho de 2021, por consequência da crise climática. Então a gente tem episódios como secas intensas, o aumento das temperaturas por conta do aquecimento global, chuvas intensas, a gente tem enchentes, enfim, inúmeros problemas que causaram devastações em diversos países no mundo. Então eu vou iniciar aqui falando um pouquinho do episódio de seca que os Estados Unidos está enfrentando no momento, com o crescimento de um incêndio chamado Bootleg, presente em Oregon, no oeste dos Estados Unidos, que cresceu para índices absurdos. Então a gente tem ele ocupando uma área 3 vezes maior do que a área de Detroit. Então isso ocorreu por quê? Porque a gente teve meses de secas, junto com uma forte onda de calor, que não sei se vocês viram, mas atingiu também o Canadá, que eu vou me aprofundar um pouquinho nisso daqui a pouco, e acabou impulsionando esse bootlegging, que é considerado o maior incêndio do ano até agora nos Estados Unidos. Pastagens, a gente teve florestas, a gente teve casas que foram completamente queimadas, com autoridades de saúde precisando evacuar pessoas de suas próprias casas e de locais em que o incêndio estava tomando uma proporção absurda. E ele acabou gerando também uma nuvem grandiosa de ar quente e fumaça. E não faz nem um pouco bem para todas as populações que vinham ali perto, né? Agora, em relação ao Canadá, o aumento das temperaturas impactou o país e muito. Por exemplo, 90% de um vilarejo chamado Lytton, na Colômbia Britânica, foi incendiado e destruído por conta de um fogo que foi desencadeado também pelo calor extremo, também por ondas de seca, e isso foi no final do mês de junho, né? Início do mês de julho, por aí. E após os termômetros registraram 49 graus e meio. Então, a gente já vê que esse tipo de temperatura é uma temperatura extrema, a gente não tinha. As temperaturas estão se tornando cada vez mais intensas e, no caso do Canadá, inúmeras pessoas morreram de calor, porque é um calor tão extremo num local que não é propício para se ter esse tipo de calor, porque uma coisa é um calor extremo num país que nem o Brasil, outra coisa é que nem um país que nem o Canadá, que atinge temperaturas como menos 40 graus negativo nos invernos. Então é muito complicado. Mas nesse caso, por exemplo, famílias foram separadas durante as ordens de evacuação dos profissionais que trabalhavam para tentar amenizar um pouco a situação. Além disso, a gente teve também episódio de mariscos e ostras, mexilhões aparecendo na beira de praias, torrados, cozinhados, né, na realidade, no próprio mar. Absurdo. Também no hemisfério norte, eu vou fazer uma breve passagenzinha aqui sobre a cidade de Moscou, na Rússia, que viveu a onda de calor extremo mais forte dos últimos 120 anos, no final do mês de junho. Ressaltar também a região da Sibéria e do Ártico, que atingiram temperaturas inéditas nos últimos anos, também altíssimas para a localização e para o clima em que elas estão inseridas, né? Quando a gente vai falar um pouquinho agora do Oriente, a gente pode abordar as chuvas intensas que ocorreram na China na semana passada. Parte do sistema de proteção da cidade de Zhengzhou cedeu por conta de intensas chuvas. A água chegou a invadir estações de metrô, pessoas foram mortas, ficaram presas, se afogaram. Isso ocorreu majoritariamente no dia 20 de julho, mas toda a catástrofe e a devastação que foi impulsionada por esse episódio acabou perdurando por mais alguns dias. Até hoje eles estão se recuperando, tentando se recuperar, mas é claro que, como um país que faz parte de uma economia muito mais estável, a gente tem uma consequência que não é tão grande quanto se esses episódios acontecessem em países, por exemplo, que nem o Brasil, ou países da América Latina e países da África, que demoram muito mais para se recuperar de todas essas devastações. No caso da China, foram quase 400 mil pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas, a ter sua vida mudada, um monte de gente ficou sem energia, e isso acabou causando um forte problema no país, um problema econômico absurdo, porque os prejuízos foram estimados em mais ou menos 50 bilhões de reais, fora as vidas perdidas, as casas perdidas, tudo que é perdido em momentos tão extremos. Estas enchentes, elas podem ocorrer por diversas causas, desde chuvas intensas, que estão propensas a acontecer em determinadas épocas do ano, até, por exemplo, o excesso de poluição de uma cidade, que dificulta a questão da água ser escoada pelos esgotos. E também tem toda a questão do aquecimento global, que é exatamente sobre isso que a gente fala, porque isso está causando um problema absurdo. Infelizmente, a gente está vendo o crescimento de uma crise climática
em moldes nunca antes vistos e nunca antes compreendidos. A ciência está alertando. Infelizmente, hoje em dia a gente negar a crise climática é algo tão sério quanto a gente negar vacina, ou dizer que a Terra é plana, ou qualquer outra coisa do tipo, porque a gente não pode ser anti-ciência, basicamente, né? E os cientistas estão há anos alertando a gente sobre as complexidades desse assunto, o que ele gera, a questão da vulnerabilidade alimentar que isso pode gerar, porque não vai mais ter como plantar alimentos por conta da erosão do solo, por conta de temperaturas extremas, a elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos, o aquecimento do oceano. Isso vai engolir diversas cidades que fazem parte da costa territorial de países, causando diversos refugiados ambientais. Tem previsões da ONU que falam sobre refugiados ambientais que podem chegar até 1 bilhão de pessoas até 2050, e isso em 30 anos é um número absurdo. Então a gente tem diversos problemas. Essa é a minha área de pesquisa junto com o Yuri, na área de educação ambiental, se aprofundando em todas as complexidades do assunto. Então, basicamente, a gente não pode negar a ciência está alertando a gente tem diversos estudos na Science, na Nature, em diversos tipos de revistas diferentes que se aprofundam sobre esse assunto. Justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje para vocês, porque ainda assim é um tema que ele, apesar de ser muito atual, mais do que nunca, ele não é falado da forma que ele deveria ser falado, ele não é apresentado com todas as suas complexidades, e principalmente é sempre retratado como algo que ocorreu há muito tempo ou algo que irá ocorrer daqui a muito tempo. Só que o que acontece é que a gente está vendo inúmeros episódios de tragédias e catástrofes acontecendo agora, no mês de julho que a gente está. Claro que por conta da crise climática, mais catástrofes vão acontecer cada vez mais. Portanto, é muito importante a gente cada vez mais se aprofundar sobre esse assunto. E também no mês de julho de 2021, chuvas extremas ocasionaram enchentes que transformaram ruas em rios com fortes correntezas, derrubaram árvores, destruíram milhares de casas, geraram problemas energéticos, além de centenas de mortes. Na Alemanha, esse incidente acabou afetando também a Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália. Portanto, foi um episódio extremo, muito complicado, muito triste na realidade. A gente já vê episódios assim acontecendo no sul global. A grande questão é que, por conta da intensidade da crise climática, esses episódios vão ser cada vez mais recorrentes. E se até os países que são ricos, que não eram afetados por isso, já estão sendo afetados agora, imagina a gente que já era afetado, ou, por exemplo, no caso do Brasil, ou países da América Latina e da África, que já eram afetados historicamente por diversos problemas, inclusive sociais, econômicos. Isso tudo só vai ser intensificado em cima desses países. Então, basicamente, a gente já tinha um problema no hemisfério sul, nesses países mais pobres, por conta da crise climática. Agora a gente está vendo esses problemas chegarem, inclusive, em países do hemisfério norte, o que vai intencionar toda essa complexidade para aumentar os problemas no hemisfério sul. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto com o que vai acontecer, por exemplo, no próximo verão, que é claro que a gente não pode fazer previsões nenhuma específicas sobre o que vai acontecer, mas tá muito complicado na época do verão que ocorrem essas catástrofes, né? Então, se isso já aconteceu no hemisfério norte, a gente do hemisfério sul tem que ficar cada vez mais esperto porque isso vai chegar, infelizmente. A crise climática, ela tá vindo com muita força e ela requer maior resistência e o aquecimento da atmosfera terrestre por conta da elevação das temperaturas. Existe a possibilidade da atmosfera reter cada vez mais água, e isso acaba interferindo diretamente na intensidade das chuvas, que se tornam muito mais fortes. Então, além disso, a gente tem também a lentidão das tempestades, que está sendo um episódio um tanto quanto diferenciado, porque as tempestades elas se movem, e por conta da crise climática, elas estão se tornando mais lentas, assim, demorando para passar sobre os territórios. No caso da Alemanha, chegou a ficar dias, por exemplo, no mesmo local, o que acaba causando um estrago muito maior, um desastre muito maior, uma devastação muito maior nesse território. A tempestade ficou estacionada, digamos assim, né? Isso é uma consequência, assim, da crise climática. E é muito triste, porque o estrago que isso gera na vida de milhares de pessoas, assim como a destruição de casas, as ruas que ficam completamente alagadas, é extremamente complicado. Como eu disse, a gente já vê isso no Brasil historicamente, mais ou menos ali no caso de enchentes, deslizamento de terras, a gente vê no Brasil, por exemplo, entre o mês de janeiro e fevereiro. A grande questão é que, por conta de tudo isso, do aumento da crise climática, do aumento da intensidade da crise climática, esses episódios, infelizmente, vão aumentar e vão afetar cada vez mais o mundo inteiro. Então,
Então eu trouxe aqui também um estudo publicado pela Universidade de Newcastle no dia 16 de julho, então ele é bem recente, na verdade, em que ele analisa essas tempestades intensas e lentas que aconteceram na Europa. E ele diz que elas podem se tornar 14 vezes mais frequentes no continente europeu até o final do século, por conta do aquecimento global e por conta da crise climática. Então a gente já vê que um estrago absurdo que foi ocasionado no momento atual pode se tornar 14 vezes pior até o final do século. E isso vai gerar um problema absurdo para inúmeros países, cada vez mais, para o mundo inteiro de modo geral. É claro que os países mais pobres sempre vão se prejudicar muito mais, e mais ricos vão se recuperar de forma muito mais rápida e sólida, mas isso vai afetar a vida de todo mundo, já está afetando, a gente já está sentindo isso. Antes era algo só, daqui a pouco isso vai afetar os nossos netos, a gente não deve se preocupar tanto, só que não é verdade, isso já está afetando a gente, já está matando pessoas, está destruindo casas, territórios, causando alagamentos absurdos. E os cientistas e pesquisadores que participaram desse estudo que eu falei, eles descortinam o véu de argumentação que é utilizado por muitos sobre uma possível normalidade desses incidentes. Porque falar, incidentes acontecem na Terra o tempo inteiro. E realmente, diversos incidentes ocorrem em determinadas épocas específicas do ano ou de décadas. A grande questão é o aumento, e a gente vê que no mesmo mês, por exemplo, isso acabou afetando de formas diferentes, mas tudo por consequência da crise climática acabou afetando Estados Unidos, acabou afetando o Canadá, afetou a Rússia, afetou a China, afetou a Alemanha, afetou a Bélgica, afetou Luxemburgo, afetou a Itália, afetou a Suíça. Então, assim, antes a gente não via uma materialização tão forte de uma crise climática. No mesmo mês, quase 10 países serem afetados de forma consistente, com tragédias ocorrendo nesses países. E isso a gente está vendo agora, infelizmente, e a tendência que está sendo dita e alertada pelos cientistas há décadas, na realidade, é de que quanto mais o tempo passa, mais isso tudo vai piorar. E a professora da Universidade de Bristol e cientista, que chama Lizzie Kendall, ela afirmou, através desse mesmo estudo que eu citei antes, que ele foi publicado na Geophysical Research Letters, que é possível, infelizmente, mas é possível esperar o aumento dessas tempestades lentas por conta do aquecimento global, o que é completamente relevante quando a gente se trata dessas enchentes e chuvas intensas que ocorreram, por exemplo, na região da Europa, nesse mês de julho. Então, os cientistas todos estão alertando a gente tem que ficar cada vez mais esperto com tudo que está acontecendo. Infelizmente, isso vai afetar de forma muito maior os países do hemisfério sul, muito maior por conta de todos os diversos problemas. Isso já afeta, mas vai ser intensificado, como eu já disse. Então, é muito bom a gente ficar esperto para o que vai acontecer, cada vez mais repensar os nossos atos, os nossos consumos, toda a forma como a gente enxerga a vida. A gente fala de crise climática. Historiadores, como Hobsbawm, por exemplo, ele disse que da mesma forma que o século XX foi marcado pela crise pelo trabalho, o século XXI vai ser marcado pela crise climática. E essa vai ser uma luta constante de todo mundo, todos os seres humanos, porque não é uma destruição completa da Terra que está em risco, e sim a destruição da humanidade e da civilização que a gente conhece hoje. É bom a gente ficar esperto. Muito obrigado e um grande abraço.